Olá, povo, eu sou a Liz, continuando com memórias de ontem, não lembranças de ontem. Eu não sei por que eu tô com essa ideia que o nome do filme é Lembranças de Ontem, mas não, é Memórias de Ontem. Se você perdeu algum vídeo, tá aqui na playlist, tá bom? A gente parou no primeiro rapazinho, aí na lembrança do primeiro garotinho que se interessou pela Taiko, né? Lembrando que eu vou dar assim, bastante spoiler, bastante detalhes a respeito do filme, mas acredito que não vai ser algo tão ruim assim. É até uma forma de você aprender sobre o filme, se interessar pelo filme e ir lá assistir. Porque como na primeira vez eu assisti, eu não tava nem ligando muito, né? Confesso que eu só realmente me importei com o filme depois que eu vi o final. Aí eu tive de voltar e assistir de novo, e aí eu comecei a ter mais detalhes. Então é realmente o tipo de filme que quanto mais detalhes você souber, melhor para você. Não vai realmente atrapalhar a sua experiência, tá bom? Algum aviso? Além do barulho da chuva, a gente vai ter outros barulhos, porque eu não tô morando sozinha, não é mesmo? E são 2 horas da tarde dessa segunda-feira. Eu não tô conseguindo gravar mais 4 horas da manhã por conta da minha saúde. Mas vai ter série aqui especial explicando sobre, porque, né? Já que tá acontecendo, vamos gravar vídeo e fazer alguma forma de remunerar isso, certo? Certo. Então vamos lá. É interessante essa lembrança da Taiko, porque eu tava lá na sala dela, algumas meninas chegam, fala que o menino fez um desenho lá, que ele gostava dela, ela foi lá com outras meninas, viram o desenho, e aí foi tomar uma satisfação na sala do garoto, né? Na verdade não foi bem a Taiko, né? Foi uma amiga dela que foi lá tomar satisfação, e ele, eu não escrevi nada, né? Como essa imagem aqui, eu não escrevi nada. Aí as meninas começam a dar risada porque foram elas que fizeram isso. É meio que uma espécie de incentivo, um empurrãozinho que deram aí pra ele se confessar, né, pra Taiko. É interessante nessa foto aqui, né, quando ela começa a realmente a pensar nisso, tipo, poxa, alguém mostrou interesse por mim, alguém realmente gosta de mim. O que eu devo fazer? Como eu devo agir, né? Ela olha assim o garotinho jogando, né, o beisebol e fala assim, nossa, como ele era realmente muito bom nisso. E quando tem a lembrança do jogo em si, a Taiko ela tá tão nervosa que ela vai várias vezes no banheiro, umas 5 vezes no banheiro, volta. E aqui eu quero ressaltar algumas frases que foram faladas, né? A primeira é: você não deve torcer para ele. Por que não deve torcer para ele? Porque ali é uma crença, porque ele é da sala, a outra sala, e você tem que torcer para os garotos da sua sala. Mas o que isso vai mudar? É só assim para vocês realmente pensarem e refletirem um pouco sobre isso. E uma outra coisa também que é muito legal, essa imagem aqui, né? É uma coisa, eu acho que é mais uma vitória mesmo pro garotinho, entendeu? É um sucesso do garotinho, dele finalmente conseguir falar pra menina que ele gosta a pergunta que ele queria fazer. É uma pergunta muito simples. O que você prefere? Dia chuvoso, nublado ou ensolarado? Aí ela responde nublado. E aí ele faz essa carinha, sabe, confuso, assim, tipo, feliz. E ele sai todo felizão, assim, porque ele fez essa pergunta. Mas antes, uma coisa que eu esqueci de falar, é que quando terminou o jogo de beisebol, a Taiko ela tava tão nervosa, mas tão nervosa que ela não conseguiu falar com ele. Ela simplesmente fugiu e foi embora. Só que aí eles acabaram aí se encontrando depois e ele faz essa pergunta. A Taiko adulta, ela deitada na cama do trem, ela abraça, né, o travesseiro e ela fica muito feliz e recitando aí essa frase do tipo, poxa, alguém mostrou interesse em mim, alguém realmente gostou de mim. É bem interessante essa reflexão dela, porque às vezes a gente passa pela vida, a gente cresce, né, e a gente fala, poxa, mas ninguém se interessou por mim, por ninguém mostrou algum afeto ou gostou realmente de mim. Então essa lembrança meio que faz com que ela tenha isso, tipo, poxa, teve um garotinho que se interessou por mim. Eu acho bem legal essa parte. E é bem no momento, tá, que ela tá naquele momento do trem, né, que ela tá indo, né, pra fazenda colher açafrão.
que ela tem essa lembrança. Porque há uma pressão na vida dela que ela precisa encontrar um relacionamento, ela precisa casar, ela tá em fase de casamento, né? Como eu já falei, né, nos outros vídeos, essa pressão social que há em cima dela. Mas a Taiko, ela realmente não se importa muito com isso. Ela sabe que vai acontecer, que uma hora ela vai encontrar o rapaz ou a pessoa que melhor é para ela, e ela tá tranquila. Só que a sociedade em si fica fazendo esse tipo de pressão, né? E é interessante o quanto ela tem essa lembrança, não como algo pesado, é algo que, poxa, eu não consegui mais falar com ele, e não, é algo gostosinho que ela tem ali com ela. Fazendo uma ligação, né, desse primeiro interesse do rapaz, fazendo uma ligação já com esse crescimento da Taiko, né, esse momento em que ela tá saindo da fase infantil para a adolescência e aí para a fase adulta, a gente tem essa separação, né? Meninos vai para o beisebol, meninas vai para a ginástica. Depois tem essa professora aqui, né, explicando sobre o corpo humano, né, o corpo feminino, né, e essa separação. Olha, vocês vão crescer, vocês começam no ensino fundamental, você vai para a secundária, e aí o seu corpo já começa a se preparar para ter filhos, né, para ter bebês. E tem todo um tabu em cima desse tema. E é um tabu que a Taiko, ela lembra, ela fica pensando naquilo, tipo, poxa, por que tinha todo aquele tabu, né? Toda essa dificuldade de conversar, né? Tratar isso como algo natural do corpo, não como algo que, nossa, é um mistério, que tem que ser um segredo. Aqui a gente tem algumas frases que eu vou chamar de frases-chave, né? Como se fossem crenças, né? Na verdade. São crenças. Cadê? Deixa eu só pegar aqui. Deveria ser o nosso segredo. Mamãe disse que não posso participar da educação física, mas eu ainda posso jogar, né? Que aí tem uma parte, né? Que a Taiko vai lá, descobre lá, conversa com as meninas, com essa daqui, principalmente, né? E ela trata com naturalidade. Olha, várias outras meninas já devem estar menstruando também. Isso é uma coisa normal. Minha mãe falou que é algo normal. Só que é uma comparação aqui entre essa menina, né, essa primeira, e a segunda, né, que ela pega e tem esse tabu, que ela traz esse tabu com a mãe dela, né? A mãe dela traz esse tabu que ela fala assim, eu não posso participar da educação física porque eu estou menstruada, então eu não participo. Então o que isso levou a ter a ideia de que ela estava doente, mas ela ainda poderia jogar. E aí a Taiko, quando ela fica doente, real, ela fica doente, ela resolve ir para a educação física para não ter essa etiqueta de que ela é uma menina que menstrua, que é uma menina estranha, que, sabe, algo que... Fora que, sem essa correta orientação, os meninos eles correram atrás das informações por eles mesmos, olhando embaixo da saia das meninas e importunando as meninas. Eu acho que é uma parte muito delicada do filme em relatar essa parte do crescimento, né? O quanto que uma educação é extremamente importante. Não só a das crianças, mas dos pais também. Eu acredito que os pais, eles deveriam passar por cursos e aprender, né, a como conversar com seus filhos a respeito disso. Acredito que, né, o mais importante é respeitando aí a idade da criança. 2 anos, 4 anos, 6 anos, 10, 12 anos, qual que é a faixa etária e como eu devo conversar. Se você não sabe, busque um psicólogo, busque algum professor, alguém que realmente lide com crianças, para saber como fazer isso, porque não são adultos, né? Eles não veem as coisas como a gente, eles têm o próprio mundinho deles e a maneira que se deve ser explicado. E uma coisa que me chamou muita atenção é a cena em que o garotinho ele derruba a bola, né, próximo delas, e elas vão pegar para ajudar eles. Ela fala, ai, nossa, quase peguei menstruação. Para vocês verem que teve separação, né, de meninos e meninas, só que os meninos não sabem o que acontece com as meninas e as meninas não sabem o que acontece com os meninos, né?
Então as orientações foram só para aquele gênero lá e acabou, aquele gênero específico, e o outro fica ali como um segredo e um tabu para não ser comentado. Essa memória, ela passa, né, pra Taiko, e ao final dessa parte, a Taiko ela fala uma coisa muito legal, mas muito legal mesmo. É uma coisa que eu mesma, eu vou provavelmente pegar essa frase e colocar na parede, porque ela fala assim: gostando ou não, uma borboleta deve primeiro viver como uma lagarta antes de voar por aí. Eu achei incrível isso, porque a lagarta não tem muita liberdade, ela não tem muitas escolhas, sabe? Ela não tem as asas, né, da borboleta. Mas ela meio que cumpre ali, né, os deveres dela até ela conseguir, de fato, ter essa liberdade. E era assim que a Taiko estava se sentindo. Enquanto criança, né, ela não tinha muita liberdade, ela não tinha muito acesso às coisas. Mas a partir do momento que ela vira adulta, ela consegue aí ter acesso às coisas, a conhecer de fato como é. E ela já tem ali também mais do que isso. Ela tem poder de escolha. Poder de falar assim, eu quero, não quero, posso, não posso. Não tem um discernimento. Outra coisa também, que ela fala assim, talvez eu me lembre por ter vivido como uma lagarta. Então, essas memórias que estão vindo para mim, está acontecendo porque talvez eu realmente tenha vivido aí como uma lagarta e agora eu não sou mais. Então, as coisas que eu aprendi quando criança me serviram quando criança. Agora que eu sou uma adulta, é outra coisa. São outras crenças, são outras maneiras e atitudes de agir. Às vezes é algo que eu mesmo estou tratando, né? Então a gente cresce ali, né? A gente tem infância, a gente tem as nossas formas de sobrevivência, só que não encaixa na fase adulta, né? Na fase adulta a gente fica meio que perdido, né? O que a gente tem que fazer, como a gente deve agir, como que a gente conversa e faz amizades. Então são detalhezinhos ali que realmente complicam, porque a gente não tem essa ideia de que já passou a lagarta, que agora a gente não é mais uma lagarta, agora a gente é um adulto, a gente é uma borboleta, a gente tem liberdade. É uma coisa bem interessante porque ela fecha, sabe? Ela fecha essa parte. E aí o segundo ato, no caso do filme, já vem ela fazendo essas próprias escolhas dela e ela conhecendo o amor como se deveria ser. Aqui é legal porque o trem chega, né? E ela encontra o Toshio. É muito legal porque assim, ele tava lá dormindo, né? Então ele é o primo segundo, né? Do rapaz que deveria receber ela. E ele foi no lugar. Porque esse rapaz, ele foi para Tóquio, né? Então ele tinha também os problemas da infância dele. E essa segunda parte do filme fala sobre isso. Fala o quanto que ele queria ir para a cidade, só que ele não pôde ir para a cidade. Ele tinha que ser um fazendeiro, porque o pai dele determinou que ele deveria ser um fazendeiro. E isso causou uma certa mágoa. E é interessante que nessa segunda parte há muitos diálogos do Toshio com a Taiko sobre isso, né? Sobre essas dificuldades que ele também passou. É claro que de uma forma muito por cima, assim, né? Uma forma mais de você interpretar mesmo pelas conversas e também alguns detalhes da própria animação. A gente tem esse detalhe aqui, né? Que a Taiko, né? Ela acha que o Toshio, né? Ele ia assaltar ela e ela tava com tanto medo. Ela começa a dar risada. Não, desculpa. Eu achei que você ia me assaltar. Mas eu não falei seu nome. Você falou meu nome, mas eu não tô acostumada com esse tipo de coisa. É interessante essa primeira parte. Depois, dentro do carro, a gente tem um detalhezinho que ele fala que é uma banda húngara. Nossa, essa música é diferente. Sim, é uma banda húngara, cantando uma música de fazendeiro. Eu achei bem interessante porque ele meio que aceita isso. Ele aceitou ser um fazendeiro e ele quer trabalhar com plantas orgânicas. Eu achei muito legal isso, sabe? Tem alguns... Quando ela chega, né, finalmente, num campo de açafrão e ela é recepcionada pela família,
ele tira uma foto dela. Então ali meio que aceitando ela na família. Então ela já estava ali já mais que conectada e mais do que aceita, né, pela família. Então ela trabalha, a gente tem um processo, né, do açafrão que é mostrado, que eu achei muito legal, isso, esse detalhe, desde a colheita do açafrão, a preparação da tintura, até realmente o tingimento dos tecidos, todo esse significado, né, que traz realmente a colheita. Depois ela passa a ajudar também o Toshio, né, na fazenda de arroz dele. E esses detalhezinhos eu não vou ficar muito em cima, porque eu quero muito que vocês assistam e coloquem aqui no comentário o que vocês acharam dessas partes, porque eu não quero te dar totalmente mastigadinho, tá bom? Eu quero só comentar mesmo aqui por cima. Nesse momento, né, a gente tem uma lembrança da Taiko, de quando ela era criança. Que... um outro detalhe, peraí, que agora que eu lembrei. Quando ela chega, ela já tava com roupas da colheita. Então ela gosta tanto de ser uma fazendeira, que ela já foi com a roupa. E chegou na madrugada, chegou cedinho já aí para trabalhar, para realmente ajudar na fazenda. Eu achei muito legal, né? Porque ela poderia ir dormir, descansar da viagem. Não, eu já quero logo trabalhar na fazenda e tudo bem. Outro detalhe aqui, que ela tira a luva e ela colhe sem a luva, para poder sentir realmente os espinhos do açafrão. Sentir como era antigamente, né? Sem a colheita sem a luva, né? Que as meninas passavam muito tempo colhendo, né? E ali havia um certo sacrifício, que ela conta essa historinha, dela simplesmente tirando, né? Então ela dando, no caso, uma atenção, né? Assim, do tipo, poxa, elas passaram por isso e hoje eu tenho uma luva. Então ela dá um valor muito grande para essa colheita. Eu acho que esse detalhe é fantástico. Esses pequenos detalhezinhos que tem aí no filme. A gente vai para a lembrança dela com 10 anos e a treta da roupa. Cara, quem é caçula? Por favor, escreva aí no comentário que você é caçula. Eu sou caçula, tá? Então eu posso aqui falar, né, com total estudo de caso, né, assim, perita mesmo, que é difícil, né? É difícil você ser a caçula, porque você nunca tem uma roupa própria sua. Você sempre veste a roupa do seu irmão, da sua irmã. Então, eu tenho um irmão e uma irmã mais velhos, né? Diferença de 7 anos, né? Então, todas as roupas deles passaram pra mim. Entende? E era raro, assim, a minha mãe comprar um tênis pra mim. Era algo, assim, muito específico, às vezes, né? Então, algum material que eles usaram na escola, eu usava. Então, é coisa de caçula. E aqui, a gente tem um detalhezinho muito interessante que eu tenho que explicar pra vocês sobre essa bolsa de couro. No Japão, geralmente, né, as famílias, né, compram essa bolsa, uma bolsa bem cara, tá? Uns R$1.000, é bem cara, E dão aí para a criança da pré-escola, que ela vai passar toda essa parte da escola, ensino fundamental até o colégio com a mesma bolsa. A mesma bolsa aí de couro, essa bolsa especial para sair. Então, as bolsas de couro são mais para realmente ser duráveis, né? E era a única coisa que a Taiko queria das irmãs dela. Era a única coisa. Que, aliás, o nome da irmã dela é muito parecido com o nome dela, sabe? Até um outro detalhe bem interessante. Então, a única coisa que ela queria era isso. Só que a mãe dela meio que mandou ela dar outras coisas, né? Então, assim, olha, por que você não dá essa bolsa de couro pra sua irmã? Eu não quero dar essa bolsa de couro só porque ela quer, entendeu? Eu não vou dar. E aí a Taiko, ela não sabe trabalhar muito bem com essa raiva, né? Ela, fica com essa bolsa inútil, eu não quero isso, eu não quero essa bolsa. O pai dela começa a se irritar com ela, com essa briga, essa treta dela com a irmã dela, a ponto dela, no momento que ela vai sair lá pro jantar, e ela fala, eu não vou então, porque a minha irmã tá indo, ao ponto dele bater nela, né? Então chega realmente nesse ponto.
porque eles não tinham dinheiro para comprar e também não tinha como explicar para ela isso, né? Do tipo, olha, a gente não tem dinheiro, a gente não tem como comprar, então se a sua irmã não quer te dar, né? E se você também não quer, isso é um problema de vocês. Você tem que aprender a realmente manter a sua palavra, né? É ser um pouco humilde, né? Que chega até a ser engraçado, porque era o tipo de coisa que eu passava também quando criança. É um momento muito, muito interessante, porque assim, o prazer, a liberdade de você comprar algo, por exemplo, esse blusão aqui que eu comprei, e escolher comprar, sabe, é uma liberdade que só adultos têm. Quando a gente é criança, e geralmente a gente é um filho caçula, a gente não tem muito essa liberdade. É um detalhezinho bem interessante. Eu realmente gostei bastante dessa parte. Aqui a gente tem a frase: eu não quero, fique com a bolsa estúpida. Essa raiva, né, como que eu falei, de conseguir a única coisa que ela desejava. A mãe disse: não vou comprar uma nova para você. Se você não quer da sua irmã, então não vou comprar uma para você. E o pai dela fala que ela deveria cumprir a palavra dela. Depois, a gente tem mais um encontro, né, dela com o Toshio, né, que tem esse momento aqui que eu achei bonitinho, né, é muito legal, porque tem uma parte que ele fala assim: você lembra da festa que teve na fazenda? Eu tava junto com os rapazes que estavam interessados em moças que vieram de Tóquio. Então ele dá meio que uma dica pra ela do tipo: olha, eu estava aí interessado em você. Eu achei legal também. É uma parte muito bonitinha. E ele pergunta assim: como você não é casada? Então a gente vai parar aqui, tá, gente? Nossa, eu estourei o tempo, já tô com 20 minutos, vai dar um trabalho gigante para poder editar, eu espero que eu consiga, né? Então já volto, tá bom?